meu povo, estamos aqui para mais uma aula de introdução ao Flutterflow. Hoje a gente vai falar sobre alguns elementos que o Flutterflow nos fornece. Como a gente sabe, nesse canto aqui na área esquerda, você tem aqui algumas características que a gente pode ter no nosso projeto. Uma delas são os elementos que o Flutterflow nos fornece. Aqui nessa região, logo acima, a gente tem os elementos mais frequentemente utilizados. São esses 6 aqui, né? Ó. Texto, coluna, linha, container, imagem e botão. Realmente é o que a gente mais vai utilizar, isso é uma realidade. Só que o que a gente vai falar hoje aqui são sobre esses dois, tá? Ó, coluna e linha, certo? Então esses dois aqui que são elementos vitais para organizar a nossa tarefa. E é bem interessante porque a gente... assim, são elementos simples, né, que certamente todo mundo vai usar, mas que mesmo quem utiliza já há algum tempo talvez não saiba os detalhes do funcionamento dos elementos. Isso faz a diferença entre você ser alguém perito no assunto e alguém só que sabe usar mais ou menos bem, né? Então, se você vir aqui na árvore, certo? Ó, você já tem essa página, como a gente já sabe, a página inicial, aquela página limpa que o Flutterflow nos dá, quando a gente pede para fazer uma página em branco. E ele já nos dá alguns elementos aqui, né, ó, certo? Eu vou clicar aqui no título e vou apagar, você vai ver que vai ficar só um elemento, que é o coluna, que é um dos que a gente quer falar hoje, tá? Um dos elementos. Como a gente também já sabe, nessa região aqui à direita, ele nos mostra os... Deixa eu clicar aqui em coluna, peraí, tá? Deixa eu clicar aqui em coluna e ele vai selecionar a coluna, que é o único elemento que a gente tem aqui. E no lado direito você vai ter os elementos, aliás, as propriedades desse elemento, que é o que a gente vai falar aqui, detalhar, né, ponto por ponto, entender como é que funciona. Bom, primeiro, vamos colocar aqui para a gente ver, vou jogar aqui 3 imagens aqui dentro, certo? Ó. Ver que ele vai... Vou botar só essas 3 aqui. Tá? É interessante que antes, quando não tinha nada, né? A coluna tomava tudo. Deixa eu clicar aqui. Coluna, vou clicar em coluna. Certo? Ó, tá mostrando só essa região aqui. Quando não tinha nada, ele estava na página inteira. Vocês perceberam, né? Porque, obviamente, os elementos eles se adaptam ao contexto. Isso a gente já sabe. Mas olha, não vou clicar em imagens inicialmente. Você vê que quando clica em imagem aparecem outras propriedades. Nosso pensamento aqui é a coluna, certo? A imagem aqui ela vai servir só para exemplificar como as colunas lidam, como elas lidam com os elementos filho, os elementos que estão dentro dela, certo? Nosso objetivo aqui é pensar sobre a coluna, certo? Primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: a coluna, como qualquer outro elemento aqui do design, né, parte visual, a gente tem que organizar os elementos filhos nos eixos, né? Então você tem o eixo vertical da coluna, que é o eixo principal da coluna, tá? E você tem o eixo horizontal, que é um eixo secundário, certo? Então, no caso da coluna, como ela organiza, tá? Como ela organiza as coisas do ponto de vista vertical, certo? Então, a organização dela é nessa direção aqui, tá, pessoal? Essa direção é o eixo principal da coluna, certo? O eixo secundário da coluna é o eixo horizontal, certo? Então você tem o eixo principal da coluna, que é o vertical, tá? Então quando você colocar os elementos aqui, você vê que ele organizou, eu coloquei uma imagem, a próxima já organizou embaixo. Por quê? Porque o eixo principal é o vertical, certo? Então isso a gente tem que ser bem entendido isso aqui. Então no fato de o eixo vertical ser o eixo principal, cada elemento que eu colocar vai ser colocado embaixo do outro. Se eu colocar uma outra coluna aqui, vai ser a mesma situação, certo? O que é que a gente pode olhar agora? A gente pode olhar para cá, certo? Ver que está selecionado coluna, não tá, cliquei em imagem, não é o que eu quero, tá? Eu vou pensar na coluna, a organização da coluna. E vou olhar para cá e vamos pensar nos primeiros elementos, certo? Que eu posso conversar aqui com vocês, certo? Primeira coisa que eu posso pensar, obviamente, é no padding, né? Você vê que as imagens elas estão grudadinhas aqui
na margem da coluna. Então você pode vir para cá, ó, lado esquerdo, vamos colocar, sei lá, 12, por exemplo, né? 12. Já aparece um padding aqui, ó. Deixa eu clicar aqui fora. Olha aqui, ó. A coluna tá aqui. Tem um padding aqui da coluna, né? Ó. Só no esquerdo, né? Deixa eu voltar para cá na coluna. Certo? E vamos fechar aqui. 12. Lembra que se eu clicar aqui no cadeadozinho, no cadeado, o padding ele fica em todas as áreas, né? Esquerda, direita, acima e abaixo. Vou tirar isso aqui, tá? Porque eu não quero. Vou apagar aqui. Tirar o 12, né? Fechar aqui, né? Vou deixar sem padding, porque não é o que a gente quer. Vou fechar aqui, porque não é o que a gente quer, né? A gente quer que não tenha padding, que eu estou só comentando com vocês aqui essa região. Tá muito bem. Então o padding todo mundo já sabe. O alinhamento, pessoal, é para quê? É similar aos outros elementos também. Não tem muito o que conversar, não. Alinhamento vertical e horizontal, você pode clicar aqui, né? Ó, e alterar o alinhamento na página, certo? Mas a gente sabe que ele vai, ó, de 1, ó, que é no canto aqui, até -1, tá? Que é o quando a gente coloca ele por padrão, ele vai para lá, né? Certo? E além disso, a gente tem essas outras propriedades aqui também, né? Aqui você tem, ó, tamanho do eixo principal, tá vendo aqui? Essa situação aqui, ó, se você colocar o mouse acima não, perdão, em cima, né, dos ícones, ele já lhe dá uma tradução do que vai acontecer, né? Então, por exemplo, né, vamos dar um exemplo aqui do que a gente está falando aqui para vocês. Suponha que estou com a coluna aqui selecionada e aqui, ó, ele tá já pré-selecionado esse ícone aqui, ó, né? Usar o máximo de tamanho possível do eixo principal, certo? Ou seja, se você tem elementos aqui dentro, a coluna ela vai ocupar, enquanto tiver marcado aqui, o máximo de tamanho na vertical no eixo principal, né? Como a página não tem nada, só tem a coluna, ele vai ocupar a página inteira. Se tivesse um container que pegasse, por exemplo, metade da página e você tivesse com essa opção selecionada, a coluna ia até o final do container, metade da página, certo? E assim vai. Só que você pode clicar aqui também, ó. Aqui, veja o que é que diz aqui, use o tamanho mínimo, né, no eixo principal. O tamanho mínimo vai ser para quê? O tamanho mínimo para conter os elementos filhos, né? Então vou clicar aqui, ó, e veja que já muda a coluna. Por que vem aqui para o meio? Porque aqui no alinhamento, no vertical, está em 0, certo? Eu posso mudar isso aqui como a gente fez também no horizontal, certo? Então, por que ele veio para cá? Porque aqui você está selecionado para o tamanho mínimo possível, né? Ó, tá vendo aqui, ó? É essa setinha daqui, certo? Então, você observar, o que é que vai acontecer? Enquanto ele está nesse elemento daqui, ele está no tamanho máximo possível, certo? Vou clicar lá, certo? Ó, pega o tamanho máximo possível. Esse daqui vai ser o tamanho mínimo possível. Então, esse aqui, primeira linha, veja que aqui diz, Main Axis Size, tamanho do eixo principal, certo? Agora, se você observar nessa outra linha das propriedades, aqui, ó, o que vai mostrar é o alinhamento do eixo principal. Em vez de falar, é melhor mostrar, né? Então, ó, o eixo principal é na vertical, não é isso? Então, ó, ele está selecionado esse aqui, né? Ó, certo? Pela imagem, você já percebe. Você está vendo que os elementos têm uma setinha para cima. Não é isso? Então, é o que está acontecendo aqui, ó. Ele força os elementos a ficar no canto superior. Se você clicar nesse outro, o que é que vai acontecer, ó? O tamanho da coluna continua o mesmo, porque ele está marcado aqui para ter o tamanho máximo possível, certo? Mas ele agora está forçando os elementos a ficar no centro da coluna, né? Se você clicar nesse outro, é o inverso do primeiro, ó. Ele força os elementos a ficar no final da coluna, certo?
Esse aqui ele dá um espaçamento entre os elementos, ó, um espaçamento em cima e entre eles, tá? Esse outro ele dá um espaçamento entre aspas por igual, tá? Ó, esse espaço que tem aqui, se você pegar esse aqui e dividir por 2 é o mesmo, né? Vai ter um espaço aqui igual a esse aqui de cima. É a mesma coisa esse. Então, você vê que a imagem aqui já sugere isso, né? Como se fosse um pad em volta da imagem, só que só no eixo vertical, que é o principal. E esse aqui também, ó, você coloca, a imagem também sugere do ícone, um elemento no máximo possível da altura, mínimo, e o resto espaçado. A gente vai outros elementos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Botar uma outra imagem aqui dentro, certo? Ó, o que é que tá vendo aqui, ó? Ele faz igualmente. Deixa eu voltar aqui para marcar a coluna, certo? Ó, e você vê a diferença aqui, ó, um no máximo, um no mínimo e os dois igualmente espaçados. A mesma coisa se eu fizer aqui, você vê os elementos tem um espaço, cada um é um tipo de espaçamento, ó, certo? Ó, todo mundo embaixo, todo mundo no meio, todo mundo em cima. Claro que nas próprias imagens você pode mexer também. Vai mudar um pouquinho se você mexer no pad das imagens, esse tipo de coisa, mas aí são outros 500, a gente não vai falar agora, certo? Bom, esse aqui é a arrumação no eixo principal. Agora no eixo cross aqui, no eixo secundário aqui, né? Então agora a gente vai olhar para esse cara, certo? Aqui, ó, certo? Que é o alinhamento, certo? No eixo secundário, certo? O que é que vai acontecer aqui? Bom, para mostrar isso, ficar de uma forma mais legal, eu vou ter que mexer em pelo menos uma das imagens. Então eu vou vir aqui, ó, clicar, vou selecionar em uma imagem. Deixa eu vir aqui no tamanho, vou colocar aqui 100%. Vê só, aqui, quando a gente falar sobre imagem, tá? Vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o que eu fiz aqui foi selecionar, vir em tamanho, né, na parte de tamanho, na largura e coloquei 100%, tá? Para ocupar 100%, que aí a gente vai conseguir ver melhor. Então eu vou vir aqui em coluna novamente. Continua, ó, a possibilidade de organizar verticalmente, tá? Como a gente falou antes, não tem nenhum problema, tá igual, tá? Só que agora vamos ver a parte horizontal, né? No eixo secundário. Aqui você percebe que está todo mundo com essas duas setinhas para o meio, né? Se você clicar nessa outra de cá, o que é que vai acontecer? Acho que você já imagina, ó, ele alinha pela esquerda, certo? Se você vier para cá, ele alinha pela direita, certo? E esse cara daqui, ele vai expandir todo mundo. Você percebe aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele tem essa setinha, ele expande os elementos filho, né? Porque esse aqui já tinha um tamanho, a gente não mexeu nos outros, lembra, não? Eu vim aqui, ó, eu não mexi aqui, certo? Mexi só nesse de cá. Esse de cá você vê que tá porcentagem 100. Aqui não tem, ó. Aqui eu não mexi nada, certo? Mas, vou vir aqui selecionar a coluna. Como aqui eu selecionei esse aqui, esse elemento, ó, né? Que é fazer os elementos filhos preencherem o espaço horizontalmente, certo? E verticalmente continua. Vamos mexer de novo no vertical, certo? Ó, continua sendo possível mexer, tá? Isso ajuda bastante, obviamente, no layout aí da página, certo? Vai ajudar bastante a você organizar do jeito que você quiser, né? E é isso, pessoal. Isso aqui foi sobre as colunas. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a linha, né? Então aqui a gente falou aqui sobre coluna, sobre esse elemento. Agora no próximo vídeo a gente vai falar sobre linhas, que é muito parecido com esse da coluna.